Imagine só que você é jovem e você está apaixonado ou apaixonada, e aí você tá indo com a sua paixão para uma cabana, na verdade, uma casa que é quase uma mansão, no meio do nada, e tá tudo correndo bem até que um incidente acontece e tudo vira de cabeça para baixo. É exatamente isso que acontece em Acompanhante Perfeita, um romance não tão romântico assim, filme de 2025 de terror que é imperdível para quem gosta de slasher. E é isso mesmo, vários jovens se metendo em confusões e tomando decisões extremamente imbecis. Ai, como eu tava com saudade de um filminho assim. Eu sou a Iris, sejam bem-vindos ao canal. Mentira, gente, eu só tentei fazer o visual dela, mas não sei se deu muito certo, mas o que vale é que eu tentei. Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu vou falar então sobre Acompanhante Perfeita, um filme que você precisa assistir. Primeiro eu vou falar sobre ele sem spoilers, vou dar a minha opinião, e depois eu vou falar então na segunda parte do vídeo sobre a história completa, o que acontece e o que eu consegui absorver dessa narrativa. Antes de começar, eu peço que vocês fiquem até o final, porque além de eu contar a história completa e falar de detalhes que você não percebeu, eu vou falar de todos os plot twists do filme, e sim, ele possui um plot twist secreto, que passou despercebido por muitos, por mim também inicialmente, mas confia em mim que vale muito a pena descobrir esse pulo do gato e ficar até o final. Um adendo, não pesquise nada sobre esse filme. Quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu cuidei muito para não trazer nenhum spoiler, nenhuma informação que possa prejudicar a sua experiência, porque essa aqui é uma história que vale você assistir sem saber de nada, sem nem mesmo ver os gêneros do filme. Eu acho que vale muito mais assistir de forma cega, digamos assim. Mas na metade do vídeo eu vou começar a falar então sobre a história completa, pra quem daí já assistiu ou pra quem quer assistir com spoilers. Mas a minha recomendação é que você assista sem saber de muita coisa. Como eu já mencionei antes, a base desse filme é jovem fazendo merda. A personagem principal é a Iris, interpretada pela Sophie Thatcher. Ela fez Boogeyman e também fez Herege, 2 filmes recentes de terror. Inclusive tem um vídeo muito legal aqui no canal sobre Herege. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. E na minha opinião, esse aqui é até agora o melhor papel dela. Deu pra ver que ela conseguiu brincar muito com essa personagem. E a Iris, no filme, ela namora o Josh. O Josh é interpretado pelo Dennis Quaid. Não, pera, o Dennis Quaid é o pai dele. Ele é interpretado pelo Jack Quaid, que participou de Pânico, de 2022, que é um filme que eu acho que fez muito bem pra franquia e conseguiu revitalizar a franquia de uma forma muito incrível. Enfim, apesar dele ser Nepo Baby, não tem como não gostar dele. Mas basicamente é isso, nós temos esses dois personagens, a Iris e o Josh, e os dois estão muito apaixonados, então eles estão indo pra uma cabana. A cabana é quase que uma mansão no meio do nada. E lá nós também temos outros dois casais. Temos a Cat, interpretada pela Megan Surrey, não sei se é assim que se fala, e ela namora o Sergey, que é um cara mais rico e velho, e ele é o dono daquela cabana. Essa é a ligação, né, entre os jovens e aquele homem mais velho. Ele namora essa menininha em troca de favores íntimos, né, e ela tá com ele pra conseguir alguns mimos e retribui da forma que ele gostaria também. Sergey é interpretado pelo Rupert Friend, que é um ator inglês, se eu não me engano ele é inglês. Além desse outro casal, da Cat e do Sergey, temos também um outro casal que é formado por Patrick e Eli. Inclusive o Patrick também ele se mostra extremamente apaixonado pelo Eli. Tem um momento que eles estão numa mesa conversando logo quando eles chegam, e aí o Patrick tá falando de como ele conheceu o Eli. E volta e meia, essa história, ela ressurge no filme. E o ator que faz o Patrick conta essa história muito bem. Eu acho que esse aqui foi o personagem que mais me surpreendeu positivamente, porque eu realmente gostei muito da atuação desse ator. No caso, o Patrick é feito pelo Lucas Gage e o Eli é feito pelo Harvey Guillen. Enfim, tá todo mundo apaixonado, tirando a Cat e o Sergey. E apesar de os outros casais estarem apaixonados, a gente sente que há algo meio estranho no ar. Então, a partir daí, o filme que já tinha mostrado um lado de comédia, ele começa a ir também para um lado de terror. A ambientação do filme é incrível. Eu tava assistindo o filme sozinha no cinema. Foi um desses filmes que eu queria tanto assistir, como eu não consegui nenhuma acompanhante perfeita ou um acompanhante perfeito, eu fui sozinha. Quando eu tava assistindo ao filme, eu vi aquele cenário, aquela ambientação, aquela casa, e eu pensei, meu Deus, como eu queria estar ali junto com eles. Até certo ponto, né? Porque quando o terror começa, as coisas começam a ficar mais bizarras.
Então, há momentos do filme que são mais tensos, algumas cenas são surpreendentemente pesadas. Eu não pensei que esse filme iria trazer violência gráfica da forma que ele trouxe, mas mesmo assim já foi o suficiente pra me deixar impactada. Essa história aqui, ela tem um diferencial bem grande em comparação com outros filmes de terror, principalmente outros filmes de terror com jovens fazendo merda. Então a equipe toda que trabalhou nesse projeto conseguiu fazer com que essa história fosse verossímil, então ela é passível de se acreditar, você acredita no que tá acontecendo, apesar de ter esse aspecto diferente. Quanto à comédia, as piadas funcionam muito bem e as cenas tensas e de terror também conseguem se superar. Tanto que tem uma cena específica que talvez você que já assistiu o filme, você vai saber de qual cena eu tô falando, que envolve uma mesa e aí tá o Josh e a Iris nessa mesa. E essa cena, ai meu Deus do céu, eu lembro que a sala tava até meio cheia, mas naquele momento há um certo silêncio no filme. E a sala toda, que tava cheia de jovem, inclusive, a sala toda ficou em silêncio também. Não é fácil para um filme chegar nesse ponto e eles conseguiram, porque realmente quando o terror vem, ele vem com muita força. O andamento do filme é excelente, ele te prende do início ao fim, sempre trazendo boas resoluções para os problemas estabelecidos depois daquele incidente inicial na cabana. Outra coisa que me chamou muito a atenção nesse filme foi design. Quando os créditos começam, no início do filme mesmo, o fundo, ele é um rosa pastel e aí a cor do texto é vermelha e as fontes cursivas, então ele traz um tom bem grande de contraste com o terror do filme. E também o design de moda da personagem da Iris. No início, a designer de moda do filme tentou fazer com que a Sophie Thatcher usasse roupas que remetiam ao estilo Britney Spears dos anos 2000. Então imagina a Iris usando cintura baixa e uma brusinha que ela poderia muito bem ter comprado hoje em dia na Shein. A equipe também achou que não estava combinando muito bem. E aí eles foram para esse lado mais estilo anos 50 da moda, usando como referência a French New Wave, que foi um movimento do cinema francês. E aí a gente pode pensar nas atrizes e como elas se vestiam dentro desse movimento. E basicamente, se formos resumir o estilo da Iris, ela tem o estilo de uma tradwife, de uma esposa tradicional dos anos 50 e início dos anos 60. E o roteiro do filme, ele foi escrito há 4 anos atrás pelo diretor do filme. E apesar de já fazer um tempo, tem uma certa cultura que tá crescendo hoje em dia nas redes sociais, que tá muito presente dentro desse filme. Não é bem que a vida imita a arte, mas de certa forma sim, porque ele escreveu esse roteiro antes dessa cultura crescer tanto. Minha nota, pessoal, pro filme é 8. Ele é um filme divertidíssimo, eu acho que ele poderia ter inovado um pouco mais, mas ele decidiu jogar bem seguro em algumas questões. Pra originalidade ou criatividade, acho que ele merece uma nota 7, porque ele consegue ser bastante inventivo, não na forma como ele conta a história, porque essa estrutura narrativa a gente já viu em vários outros filmes, mas ele tem sim um certo diferencial, não é assim revolucionário, mas que consegue te surpreender e você consegue pensar, caramba, isso aqui é uma coisa que eu ainda não vi em um filme de terror. E pra medo, bom, ele não é um filme que te dá muito medo, pra falar a real. Ele só te dá bastante desconforto em algumas cenas que são mais pesadas e que tem uma certa violência gráfica. Então eu diria que pra medo, nota 4. Agora eu vou contar a história completa do filme, obviamente com spoilers. Também vou falar do que eu consegui absorver dessa narrativa que consegue ir um pouco mais longe do que ser apenas um filme de terror divertido. O filme inicia e nós vemos a Iris belamente fazendo suas compras no mercado. Na parte das frutas, ela conhece o Josh e eles se apaixonam à primeira vista. Nessa cena, a Iris narra sobre como se sente em relação ao mundo, que teve a chance de encontrar sentido na vida dela em 2 momentos: quando conheceu o Josh e quando o matou. Isso mesmo, já sabemos de cara que esse romance vai dar ruim. Créditos aparecem e depois vemos a Iris e o Josh no carro indo para uma cabana chique em que vão passar uns dias com os amigos do Josh. A Iris os conhece e eles cumprimentam todo mundo. A Cat, amante do Sergey, dono da casa, e também o Patrick e o Eli, outro casal. Todos se sentam numa mesa para jantar a comida que o Patrick preparou e ele fala sobre como conheceu o Eli. Ele estava vestido de dinossauro numa festa fantasia. O Patrick sem querer pisou no rabo
rabo dele e quando eles se viram, se apaixonaram de cara. A Iris acha a história lindíssima. Depois ela vai falar a sós com a Cat, que conta sobre ser amante do Sergei. Diz que para ele, ela é apenas um acessório. Ela veste o que ele quer, come o que ele quer e faz sexo quando ele quer. Mas olha com quem eu tô falando, diz ela pra Iris, que fica confusa. Iris pergunta se a Cat não gosta dela e a Cat responde que a Iris é tão perfeitinha que a faz se sentir totalmente substituível. Já a Iris responde que ela nunca poderia ser como a Cat, pois é como se sempre houvesse algo dentro dela a segurando. Lembrem-se dessa conversa. À noite, o Josh e a Iris têm um momento íntimo que é engraçado, mas na verdade deprimente. Quando o Josh termina, ele só se vira pra dormir e ela tenta falar algo romântico, mas ele manda que ela vá dormir também. Por que será que a Iris ama tanto Josh se ele a trata desse jeito? Na manhã seguinte, Josh pergunta a Iris qual a temperatura e ela responde de forma extremamente precisa. Meio suspeito, né? Ela também fala sobre tomar banho no lago porque era algo que ele queria fazer, mas ele desiste de ir porque tá de ressaca e quer descansar. Ela vai sozinha pro lago, encontra uma faca em seu bolso e depois o Sergei aparece. Ele começa a assediar a Iris, diz que a Cat permitiu que ele fizesse isso e a Iris pede desesperadamente para que ele pare. Minutos depois, a Iris ressurge na cabana toda ensanguentada e com a faca na mão, explicando que foi legítima defesa. Sim, ela matou o Sergei. O Josh manda a Iris dormir e aqui vem o primeiro plot twist. Os olhos da Iris, a íris dela, fica branca e nós descobrimos que ela é um robô. Na real, a namorada robô do Josh, projetada para agradá-lo e fazer sexo com ele quando ele quiser e como quiser. Josh a prende numa cadeira e a acorda. Ele conta pra ela que ela é um robô. Inicialmente, a Iris não acredita, mas o Josh mostra pra ela como ele consegue controlar as configurações dela através de seu celular e demais aparelhos eletrônicos. O Josh se retira e vai falar com a Cat, e aqui vem o segundo plot twist. O assassinato não foi por acaso. O Josh aumentou o nível de agressividade da Iris ao máximo, implantou a faca no bolso dela e armou a situação toda para que ele e a Cat pudessem roubar o dinheiro do Sergei e fugir do local. Iris consegue se soltar, pega o iPad do Josh e sai correndo pro meio da floresta nos arredores da cabana. Lá ela vai testando algumas configurações e aumenta seu nível de inteligência para 100%. Nesse meio tempo, o Eli acaba descobrindo o que ocorreu e aceita participar do plano se puder ficar com parte do dinheiro. Ah, mas e o Patrick, o namorado dele? Pois é, o Patrick também é um robô. Imagino que esse plot twist tenha sido adivinhado por algumas pessoas, mas eu fiquei bem feliz que ele me pegou de surpresa. Cat, Josh, Eli e o robô Patrick vão em busca da Iris no meio do mato. Eles se dividem e em determinado momento, o Eli e o Patrick conversam e a Iris ouve tudo sobre o plano e descobre que o Josh mudou sua programação para ela matar o Sergei e foi ele que, na verdade, armou tudo. Patrick também revela que ele tem consciência de que ele é um robô, mas como ele tá junto de quem ama, tudo bem por ele. Eli encontra Iris, ela consegue pegar a arma dele e matá-lo antes que ele a mate. Iris foge, chega no carro do Josh e pede para que o carro a leve embora. No mato, o Josh e a Cat descobrem que o Eli foi morto e o Josh reinicia a programação do Patrick para que seja o robô dele também. E em seguida, aumenta a agressividade do Patrick ao máximo e pede que ele vá atrás do carro com a Iris. De volta na cabana, Josh notifica seu veículo que foi roubado e o carro para no meio da estrada. Um policial encontra a Iris e logo em seguida o Patrick chega até eles, assassina o policial a sangue frio de forma bem violenta e consegue adormecer a Iris e trazê-la de volta pra cabana. Lar deu-se lar, só que não. Todos de volta, a Cat já cansou de tudo, inclusive não entende como que o Josh demorou tanto pra desligar o sistema da Iris de uma vez só no início, e agora eles perderam o Eli também. Aqui vem outro plot twist. Desde o início fica subentendido que o Sergei era um mafioso, uma pessoa abominável, que ganhou dinheiro de forma suja. Mas não, na verdade ele era, apesar de um homem traidor e um péssimo namorado, um cara comum que fazia fortuna na agricultura de forma honesta. Cat decide que vai pegar sua parte do dinheiro e se mandar dali. Aqui o Josh fala um pouco sobre sua relação com as mulheres humanas, que elas o usam quando precisam e depois o abandonam quando as coisas ficam um pouquinho difíceis. Ah, sim, né? Só um pouco difíceis, mas enfim. Com essa fala dá pra entender o motivo
motivo de ele não conseguir desligar a Iris de uma vez só depois do incidente que ele mesmo provocou. O plano era desligar a Iris e logo apagar qualquer vestígio do sistema operacional dela que mostrasse que a programação foi alterada. E a ideia era fazer tudo isso antes de a polícia chegar, mas ele simplesmente não conseguiu pôr fim no único indivíduo com uma periquita, que na verdade se submetia a ele, a Iris. Josh tenta impedir que a Cat fuja, mas ela responde que não é robô dele e que ele não pode controlá-la. Josh pede que o Patrick impeça ela de ir embora e o Patrick, com agressividade ao máximo, dá uma facada na Cat. Ela, prestes a morrer, senta-se ao lado da Iris, que está desacordada no sofá, olha para fora e diz que vai chover. Isso nos remete a quando a Iris responde pro Josh no início do filme qual era a temperatura do dia. Por mais que a Cat não fosse robô, ela era mulher e estava assim como a Iris sob o controle do Josh, tanto que por culpa dele que ela acaba morrendo. Agora vamos para talvez o momento mais pesado do filme. Josh e Iris estão um em cada ponta da mesa de jantar, enquanto Patrick faz a comida. Josh tenta manipular a Iris a achar que tudo aquilo foi culpa dela, que ela causou aquelas mortes, mas a Iris não cai no papo dele e faz com que ele se sinta fraco, o que de fato ele é. Josh reduz a inteligência da Iris para 0%, faz com que ela queime o próprio braço com uma vela da mesa e que depois atire em sua própria cabeça, e ela o faz. Josh chama a galera do TI da empresa que programou a Iris e mente sobre tudo o que aconteceu. Diz que a Iris surtou e matou geral. Já o Patrick se veste com as roupas do policial que ele matou e finge ser da polícia. Os caras do TI falam que vão levar a Iris pro laboratório, reacordá-la e resgatar as filmagens que ela tem guardada dentro de si. Exatamente, o Josh achava que tudo ficava armazenado na cabeça dela, mas na verdade fica na parte do estômago, ou seja, ela vai reviver e eles terão acesso às memórias dela e saberão da verdade. Eles colocam a Iris na van e começam o processo de reacordá-la com um cabo enfiado na cabeça dela. O Josh manda o Patrick atrás dos caras do TI antes que eles vão embora e o Patrick mata um deles. O outro sai correndo pro mato e o Patrick vai atrás dele, obviamente. Contudo, a Iris reacorda a tempo e consegue salvar o cara do TI, que a ajuda e dá total controle pra ela. A Iris fala com o Patrick sobre o Eli e ele se lembra do Eli, mesmo depois de ser reiniciado pelo Josh. Patrick se mata para não viver mais em sofrimento e a Iris volta pra cabana. Lá ela consegue chegar no Josh, mas de última hora quase é manipulada por ele e hesita em matá-lo. Ele a ataca, eles caem no chão e ela consegue alcançar o abridor de vinho que o Patrick usou antes no jantar. Iris enfia o abridor de vinho na cabeça do Josh e ele finalmente morre. Já é de manhã e a Iris vai tomar banho. Nós a ouvimos falar a mesma narração do início do filme, sobre encontrar significado na sua vida. Ela retira a pele do braço que estava queimado e vê o interior dele pela primeira vez. A Iris se veste, agora da forma que ela gostaria, coloca uma jaqueta que o Josh jamais colocaria nela e sai dirigindo em busca de sua própria vida, agora totalmente livre. No fim, ela passa por um carro na estrada onde avista um homem e uma outra robô idêntica a ela, com um estilo um pouco diferente. A Iris diz oi com sua mão de robô e a namorada robô do outro carro fica confusa. Fim de filme. Bom, vamos agora para algumas considerações sobre essa história. Primeiro, sobre o estilo da Iris. Nós podemos ter uma ideia de que na vida do Josh, ele não alcançou muito sucesso entre as mulheres, até porque, na verdade, ele precisava se sentir no controle e que a mulher que ele escolhesse se submetesse totalmente a ele. O Josh era amigo da Cat, mas nós percebemos que os dois entravam várias vezes em conflito, então faz todo sentido que ele tenha escolhido um estilo de moda à la Threadwife para a namorada robô dele, o estilo totalmente oposto ao da Cat e das mulheres que não se submetiam livremente a ele. Próximo ponto. Como mencionei na primeira parte do vídeo, o roteiro foi escrito pelo diretor há 4 anos. De acordo com o que ele mencionou em uma entrevista a Mary Claire, é interessante de se pensar como a história do filme se tornou ainda mais atual nos dias de hoje, já que, segundo o próprio diretor, a cultura thread vem crescendo com força nas redes sociais atualmente. É inevitável não pensar nesse crescimento, uma vez que assistimos a Iris, uma mulher, na verdade uma robô, totalmente submissa a um homem
homem e que se veste como uma esposa tradicional. Na verdade, ela é vestida assim pelo Josh. Como ela é um robô projetado para agradar e ser usufruído por um cliente, apesar de ela sentir raiva, paixão, dor e todos os sentimentos e emoções de um ser humano comum, algo sempre a segura de agir diferente, até porque ela não é um ser humano comum, ela é um robô. Então, ela nunca consegue desagradar, mesmo se ela de repente um dia quiser desagradar. Ela também não consegue mentir, mesmo que ela queira mentir, porque ela foi projetada para sempre falar a verdade e sempre se comportar. Isso nos leva à conversa que ela teve com a Cat no sofá, dizendo que jamais conseguiria ser como a Cat, pois ela sente que há algo dentro dela que a segura de agir diferente. E no caso, esse algo é a programação. Se ela não tivesse essa característica de ser um robô em sua base, em sua personalidade, provavelmente ela não conseguiria e nem gostaria de desempenhar essa função de ser submissa. E isso me faz pensar que na vida humana, se uma pessoa decide ou é obrigada a ser submissa, ela também terá que, de certa forma, abraçar um lado mais robótico em si mesma para abrir mão de expressar suas emoções a fim de sempre ser agradável. Ou seja, a escolha de ser submissa pode levar uma pessoa a deixar se transformar em uma espécie de robô, fugindo do seu lado imperfeito e humano. Outro aspecto interessante que já falei antes tem a ver com as últimas palavras de vida da Cat, antes de ela morrer por culpa do Josh. Ela fala sobre a previsão do tempo, uma questão que o Josh costumava sempre perguntar a Iris, um indivíduo totalmente controlado por ele. Então, o fato de a Cat falar antes de morrer sobre a previsão do tempo, na presença do Josh e ao lado da Iris desacordada ali no sofá, simboliza que, apesar de ela não ser uma robô, ela também estava sob o controle do Josh, de certa forma, e inclusive acabou morrendo nas mãos dele, pois ele não a deixou ir embora quando ela quis. Pesado. Agora vamos falar dos plot twists, inclusive do plot twist secreto desse filme que pouca gente pegou. O marketing desse filme foi longe demais. Eles contam muito da história no trailer e provavelmente a maioria das pessoas já foi assistir ao filme sabendo que a Iris era uma inteligência artificial, até porque pelo pôster do filme já dá pra ver que ela não é humana. Mas basicamente, há 4 principais plot twists na história. Número 1, Iris é uma robô. E sobre a Iris ser robô já dava pra saber de início que tinha algo diferente nela, até porque na primeira cena ela conhece o Josh em um mercado e o mercado tá todo vazio. Que mercado é esse que só tem 2 pessoas? Enfim, tem vários sinais de que tinha algo estranho nesse relacionamento. Número 2, o assassinato não foi por acaso. O Josh e a Cat armaram tudo pra pegar o dinheiro do Sergey. Número 3, o Patrick também é um robô. E número 4, o Sergey não era um mafioso sujo, era só um cara que ganhou dinheiro sendo agroboy. E agora, o plot twist que muitos não perceberam. Esse filme, ele parece ser sobre inteligência artificial, mas na verdade ele não é sobre inteligência artificial, ele é sobre seres humanos. No horror, estamos acostumados a acompanhar histórias que questionam até que ponto é seguro e recomendável de se utilizar da inteligência artificial na vida humana, como em Megan, Subservience, Ex Machina, entre outros filmes. Mas aqui, basicamente, todos os seres humanos principais são pessoas ruins de caráter duvidoso. Assim, todos eles, não tem nenhum que se salva dos personagens principais. E esse ponto sobre todos eles serem bem ruins e terem um caráter duvidoso pode se passar despercebido, até porque o filme é divertido, ele é engraçado em muitos momentos, então a gente só consegue absorver a profundidade da história uma vez que a gente pra analisar essa obra. O Josh, obviamente, causou a morte de várias pessoas, inclusive de amigos dele, e ele não parece ter remorso nenhum, além de ser muito controlador e abusivo com a namorada dele e as pessoas ao seu redor. A Cat aceitou o plano do Josh de matar o Sergey, e é ela que inclusive incentiva o Sergey a ir assediar a Iris. O Sergey era um cara que traía a mulher, tinha uma amante, e apesar dele não ser o mafioso horrível que parecia ser, ele também toma decisões questionáveis, inclusive chegou a tentar, entre aspas, usar a Iris como ele queria contra a vontade dela. Por fim, o Eli talvez fosse o menos pior, mas ele também aceitou fazer parte do plano em troca de dinheiro, ou seja, ele também tinha um caráter meio duvidoso. Por fim, podemos tirar de conclusão que o filme não é sobre a inteligência artificial que deu errado, e sim sobre a inteligência artificial que deu certo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado da minha narração sobre a história, sobre o que acontece. E se vocês tiverem alguma dica, alguma recomendação de algum vídeo que vocês queiram ver por aqui, deixem nos comentários.
Falem também o que vocês gostaram nesse filme, se não gostaram, se tem algum outro ponto que de repente eu não falei aqui no vídeo e que talvez eu deveria ter falado, alguma coisa que eu tenha esquecido. É isso e até a próxima!